Olá, você já ouviu falar na Convenção 158 da OIT, Organização Internacional do Trabalho? Pois essa convenção é o assunto do nosso programa de hoje. Isso porque o desemprego é, sem dúvida, um dos maiores problemas sociais da atualidade. E para tentar combater a demissão imotivada, que hoje corresponde a 60% do número de demissões totais no Brasil, a Organização Internacional do Trabalho criou a Convenção 158. Vamos entender um pouco mais sobre essa convenção internacional que tem provocado polêmica no mundo do trabalho. Vamos ao fato. Um dado que é mais do que preocupante. No Brasil, mais de 50% dos trabalhadores da iniciativa privada são despedidos a cada 2 anos. Um quadro que tem facilidades porque a legislação brasileira permite a chamada demissão sem justa causa. Para tentar coibir essa prática da demissão imotivada, o Brasil chegou a ratificar em 1992 a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. Sancionada em 1996, a convenção foi revogada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Em 1997, o Brasil deixou de assinar a convenção e o governo alegava perda de competitividade internacional e confusão jurídica. Agora, a convenção está sendo discutida novamente, mas para este consultor de empresas, a ratificação da Convenção 158 pode prejudicar o setor empresarial e até causar receios na hora de contratar. Hoje a legislação brasileira é de 1943 e ela tem um viés de muita proteção ao trabalhador. Com mais uma medida dessas, você acaba criando um sério problema para as empresas. Hoje a gente procura cada vez mais o advento da tecnologia e a tecnologia, por si só, ela acaba reduzindo o número de empregos. A tendência é que com uma legislação que impeça as demissões, as empresas vão tender a um aumento na tecnologia e uma redução no número de postos de trabalho. Até por medo de no futuro não poder haver uma demissão pelo motivo que for. Mas o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, confirma o quadro das demissões sem justa causa no Brasil. Em 2007, por exemplo, 14 milhões e 300 mil trabalhadores foram admitidos e 12 milhões e 700 mil desligados das empresas. Deste total, 59% foram demissões imotivadas. Mudar essa realidade é o que assegura a OIT. A Convenção 158 determina que o desligamento do trabalhador só pode ser feito por motivo relacionado ao comportamento do empregado ou por motivos econômicos, estruturais e tecnológicos. Para o presidente do Cine-IDT no Ceará, a Convenção 158 deve beneficiar o trabalhador e não deve interferir na rotina de contratação. Todo momento que vem uma inovação para melhorar as relações, vem sempre a tese e a hipótese de que isso vai criar dificuldade, isso vai impossibilitar que não vai ter mais contratações. Muito pelo contrário. Isso o setor empresarial tem que entender que no momento que ele demite um trabalhador, ele está pagando lá uma multa de 40%. Se esse trabalhador fosse qualificado, se esse trabalhador pudesse ser encontrado mecanismo de reinserção ou principalmente readequação dele do posto de trabalho, não estava se tendo esse custo. Para nós é importante. Portanto, a Convenção 58, ratificada pelo Congresso Nacional, fazendo parte do nosso arcabouço jurídico, é mais uma peça que nós vamos estar contando a favor do trabalhador. O grande problema da nossa legislação são também as interpretações. Então, a legislação, ela dá margem para muitas interpretações. E nós achamos que essa é uma lei que ela é mais clara, ela é mais objetiva, ela tem um foco específico, que é coibir que o trabalhador possa ser demitido sem que tenha uma motivação especificada. A convenção determina também algumas situações que não podem ser consideradas como justa causa, como atuação sindical, cor, religião, gravidez e até opinião. O que acontece atualmente, por exemplo, é que uma empresa hoje não pode demitir um funcionário por tê-la processado, mas pode demitir sem justa causa.
Este advogado afirma que com a convenção sendo ratificada, será feita justiça e que além de reduzir as demissões sem justa causa, também vai reduzir os gastos com multas e aviso prévio. Vejo também na Convenção 158 uma importância social muito grande, porque se o Brasil busca um desenvolvimento, uma diminuição da pobreza, a garantia do emprego corrobora com isso. Por outro lado, é falacioso o argumento, muitas vezes, de empresários que dizem que a Convenção 158 inviabiliza e viola a livre iniciativa. Vejo isso assim como um grande argumento falacioso, porque se violasse a livre iniciativa, a Convenção 158 não vigoraria, não estaria em vigor em dezenas e dezenas de estados capitalistas e em vigor com êxito. Um outro argumento importante para a reinserção da Convenção 158 da OIT no ordenamento jurídico brasileiro é o fato dela desfazer uma grande injustiça praticada com o trabalhador, porque até 1966, todo trabalhador que passasse mais de 10 anos no seu emprego tinha direito à estabilidade no emprego. E ele perdeu exatamente com a incorporação da lei do FGTS, que trocou a garantia da estabilidade pelo fundo de garantia, num momento que nós sabemos questionável do Brasil, em pleno regime de ditadura militar. E para esclarecer, analisar e discutir mais sobre a Convenção 158 da OIT, nós convidamos o secretário-geral da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, Inocêncio Uchoa, convidamos a advogada trabalhista Geritza Gurgel e também o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 7ª Região, Germano Siqueira. Secretário, a gente viu na reportagem que a Convenção 158 gera opiniões bem diferentes e foi considerada também um avanço. Seria mesmo um avanço da legislação trabalhista? Seguramente um avanço, um grande avanço, que lamentavelmente os empresários brasileiros continuam a insistir de que a Convenção seria um retrocesso, seria um empecilho a mais no desenvolvimento da sua atividade profissional e tal. Não, isso não é verdade. Tanto é que em outros países a Convenção existe, funciona normalmente. O problema é o seguinte, é que é difícil para o empresariado, a gente percebe, se livrar de facilidades que foram feitas, foram concedidas a eles ao longo do tempo e que, de fato, que já não mais se coadunam, inclusive com o ordenamento jurídico constitucional de hoje. A demissão sem justa causa, como a matéria colocou, ela é de 1966, né? Na época da ditadura militar, ela foi um presente, digamos assim, foi uma grande concessão que a ditadura fez aos empresários daquele momento. Porque até então a demissão teria que ser de alguma forma motivada e em alguns casos havia até estabilidade no emprego a partir dos 10 anos, por exemplo. Então, para facilitar, digamos assim, a vida das empresas, se criou a demissão sem justa causa. Veja, a Convenção 158, ela não proíbe a demissão. Há que esclarecer isso. Ela não proíbe a demissão, ela permite a demissão, desde que a demissão tenha algum motivo. Quer dizer, não pode a demissão completamente sem justa causa. A demissão, por exemplo, pela organização administrativa, a demissão pela infusão da tecnologia da empresa, né, por dificuldades econômicas. Em alguns momentos, de alguma forma, a admissão é possível. O que não é possível é a admissão totalmente sem justa causa. A matéria também afirmou o grande rodízio, a grande rotatividade de mão de obra do Brasil em razão da admissão sem justa causa. A admissão sem justa causa, na verdade, é um atraso. Na verdade, a ditadura militar, ela se antecipou, né, àquela onda neoliberal que aconteceu somente a partir de 1970, da década de 70, com a eleição de Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Quer dizer, ela criou uma situação de total liberdade de demissão, que é um absurdo. Na verdade, aquilo é a negação do próprio direito do trabalho, porque o que é o direito do trabalho? É a intervenção do Estado na iniciativa privada, para poder regular minimamente, equilibrar minimamente a situação de desigualdade entre trabalhador e patrão, né? Esse princípio nasceu mais ou menos na França, em 1848, numa França sublevada, onde se convencionou de que, digamos assim, a liberdade, nesse caso, ela escraviza, e a intervenção do Estado liberta. Evidentemente que entre o patrão e o empregado há uma diferença muito grande de forças. O empregado fica totalmente submetido ao patrão. Então a intervenção do Estado é importante. E a demissão sem justa causa é evidente que ela tem que ser